Na Ponta da Linha, com Rogério Calazans. Olá, ouvinte Jovem Pan, eu sou Rogério Calazans, estou aqui na Ponta da Linha e hoje eu quero começar um debate diferente com você. Uma série de debates com o tema Constituição Cidadã. Será? A Constituição Federal de 1988, ela é conhecida como a Constituição Cidadã. Tanto porque, de um lado, ela restabeleceu o regime democrático no Brasil, quanto também devido ao seu caráter social, à amplitude dos benefícios sociais previstos na Constituição Federal e também por conta do amplo artigo 5º que determina as liberdades individuais, entre outros fatores. O fato é, eu quero debater com vocês até que ponto esta posição de chamar a Constituição Federal de Constituição Cidadã é verdadeiro, até que ponto a Constituição ela é efetivamente benéfica e até que ponto nós precisamos fazer ajustes na nossa Constituição. Mas, Rogério Calazans, nós já temos muitas emendas na Constituição. Sim, temos muitas emendas e isso demonstra, inclusive, que talvez a gente não esteja fazendo as emendas nos locais corretos. A gente tem feito reparos superficiais, mas não tem mexido nas partes principais. E hoje eu quero debater uma em especial, que é a questão de a Constituição Federal determinar mandatos vitalícios para os ministros do Supremo Tribunal Federal. A Corte Suprema, que no Brasil é chamada de STF, Supremo Tribunal Federal, ela é uma corte diferenciada no Poder Judiciário. Ela não pode ser tratada apenas como um tribunal recursal, como é um Tribunal de Justiça, o Superior Tribunal de Justiça. As Cortes Supremas no mundo todo, ao contrário do que o imaginário popular pensa, elas têm sim um papel político, porque elas determinam a interpretação constitucional e a interpretação constitucional ela deve estar de acordo com a visão da população, de acordo com os valores adotados pela população. Então, a Corte Suprema ela não pode ser uma corte para aceitar qualquer tipo de processo, um recurso, um processo do cotidiano da vida de uma única pessoa. A sua atuação deve ficar restrita aos grandes debates constitucionais e com alguns princípios que são inegociáveis, entre eles o princípio da democracia e o princípio da separação e autonomia dos poderes. A Constituição Federal diz que todo poder emana do povo. Então, se todo poder emana do povo, todos os representantes de poder têm que ter um vínculo com a população. O executivo é um representante de poder, tem um vínculo com a população porque tem um presidente eleito. O legislativo é um representante de poder, tem um vínculo com a população, bem ou mal, porque tem representantes eleitos. O judiciário, por outro lado, também é um representante do poder na figura da Corte Suprema, que é o Supremo Tribunal Federal, o STF. Então, não seria aceitável dizer que o STF teria que ser composto, por exemplo, por ministros concursados, porque senão ele perde o vínculo dele com o princípio democrático, perde o vínculo dele com o princípio federativo, com o princípio republicano, na verdade. Porque republicano significa que a coisa é do povo, o povo manda, todo o poder emana do povo, e no princípio republicano, todo o poder tem que ser revezado. Então, o fato de o STF ser composto por ministros indicados pelo presidente da República, do ponto de vista da teoria constitucional, não é um problema, porque é o que mantém o vínculo, ainda que indireto, desses ministros com o elemento democrático. Foi uma pessoa eleita pelo povo que fez a indicação. E o Senado, composto por pessoas eleitas pelo povo, é que fez a ratificação. O grande problema está quando a Constituição diz que o mandato é vitalício, porque em uma república não se admite isso. República pressupõe transição de poder. República pressupõe mudança de poder. Se o STF é um representante do poder, tanto quanto a presidência da República é, e o Congresso Nacional o STF também não poderia ter ministros com cargos vitalícios. É necessário ter mandato fixo, alternância ali nessas posições, porque do contrário nós estamos ferindo o princípio republicano e gerando um monstro, porque a partir do momento que um cidadão ele é indicado por um presidente da República, aprovado pelo Senado, mas ele sabe que ele nunca mais vai sair de lá, a não ser pela aposentadoria compulsória, isso vicia a sua atuação. Na Alemanha, por exemplo, a Corte Suprema ela é composta por ministros indicados pela presidência da República, pelo Executivo, na verdade, e também por ministros indicados pelo
Legislativo, pelo Ministério Público, pelo que seria o equivalente à Ordem dos Advogados do Brasil, mas todos possuem mandatos fixos. Então, particularmente, eu considero um erro constitucional, uma enganação constitucional, essa história de a Constituição ter estabelecido mandato fixo para ministro do Supremo Tribunal Federal, e é algo que a gente ainda não debateu com profundidade no plano político dentro do Congresso Nacional, e mostra como a gente fica fazendo emendas constitucionais sobre emendas constitucionais em matérias que não são fundamentais para que a gente tenha um país que tenha uma máquina pública mais fluida, uma máquina pública que funcione, a modernização da nossa máquina pública. Então, eu inicio essa série de debates com vocês tratando sobre esse tema, mandatos fixos para o Supremo Tribunal Federal. Qual a sua opinião sobre isso? Não deixe de comentar sobre esse tema nas redes sociais, @Rogério Calazans Oficial. Eu quero ouvir a sua opinião e quero ouvir o seu questionamento para que eu possa voltar a debater isso aqui na Rádio Jovem Pan, a rádio que virou TV, na ponta da linha. Um grande abraço.